Irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito do dízimo. Aliás, nós não, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus ela fala a respeito do dízimo, dessa lei que Deus instituiu no tempo de Moisés, quando ele passou por essa terra e quando ele liderou aquele povo, quando ele libertou os hebreus, os israelitas, lá do Egito. Então foi nesse período que Deus instituiu a lei do dízimo. Então vamos ver o que Deus fala, queridos, aqui na palavra dele. Amém, irmãos? Não como muitos comentários a gente ouve falar, um fala uma coisa, outros fala outra, uns falam que naquele tempo Deus pediu dízimo do alimento porque não existia dinheiro, outros falam que existia, enfim. Vamos deixar a Bíblia falar. A gente vai abrir aqui, vamos ler, e o que Deus falou na palavra dele, conforme ele instituiu naquele tempo, como era feita a prática do dízimo, se tinha dinheiro na época, se não tinha, se era dinheiro, se era alimento, quem vai falar é a Bíblia. Amém, irmãos? Quem vai falar é a palavra de Deus, ponto e acabou. Nós vamos ler e vamos simplesmente entender o que Deus quis nos dizer aqui. Amém, queridos? Na palavra dele, para que então o que prevaleça é a palavra de Deus e não, infelizmente, o que o homem, que muitas das vezes só quer deturpar, mudar a palavra de Deus ao seu bel prazer e para, infelizmente, enganar muitos, né, irmãos, querendo usar até a palavra de Deus. Mas aqui quem vai falar é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, queridos? A respeito dos dízimos. Irmãos, antes de iniciar, quero fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos abençoe, nos dê a direção e que prevaleça a vontade dele na palavra dele, segundo o que ele quer nos ensinar. Amém, queridos? Porque eu creio que se Deus permitiu com que essa palavra existisse até hoje e existirá até os finais dos últimos dias, é porque o Senhor quis e quer que nós venhamos ter conhecimento da vontade dele. Caso contrário, nem com a palavra de Deus, nem com a Bíblia Sagrada nós estaríamos com ela hoje. Amém, queridos? Mas se Deus permitiu essa palavra estar conosco, chegar até nós, é porque ele quer que conheçamos a vontade dele. Então que prevaleça a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor abençoe e a gente volta com a palavra de Deus a respeito do que o Senhor falou a respeito dos dízimos. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a tua palavra, esse momento de leitura, porque a gente está interessado em saber o que o Senhor fala, meu Pai. A gente está interessado no que está na Bíblia, não o que o mundo diz aí fora, não o que as pessoas dizem. São várias opiniões, são vários entendimentos, enfim, meu Pai, que se torna uma Babilônia, que se torna uma confusão de fato e de verdade. Por isso que a gente vai na tua palavra, a gente vai abrir, vai ler, vai meditar aqui na tua palavra. E o que o Senhor falar na tua palavra, que é o caminho, que ela vai nos guiar, que assim seja. O Senhor falou na tua palavra, está falado, Senhor. Então nos dê o entendimento e nos abençoe, meu Pai, com o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos? Eu gostaria que vocês, queridos, acompanhassem aí na casa de vocês, no versículo, aliás, na passagem que fala explicitamente dos dízimos, tá, irmãos? Que fala dos dízimos, não fala sobre outra coisa, mas fala dos dízimos, que é o tema da nossa pregação de hoje. Amém, queridos? Da exposição da palavra de Deus de hoje. Você pode acompanhar, meus irmãos, abra as vossas Bíblias aí, ou o celular, se você tiver a Bíblia no celular, no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Amém, queridos? Então a gente vai ler e entender, tá, irmãos? A gente não vai simplesmente ler e não entender cada sentido do que Deus está falando, porque senão não adianta. Amém, queridos? Senão a gente vai sair daqui, não vai entender nada e vai ser simplesmente mais uma opinião, não. A gente tem que ler o que Deus quis nos passar através da palavra dele, concernente como foi o dízimo, para que era o dízimo e por que ele instituiu o dízimo. Amém, queridos? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. O título é até assim, irmãos, os dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, aqui na minha Bíblia, irmãos, está escrito messe, mas messe é colheita. Em algumas Bíblias, talvez na sua, esteja escrito colheita. Amém, queridos? Então messe é colheita. Então vamos lá, quando acabares de separar todos os dízimos das tuas messes ou da tua colheita no ano terceiro,
que é o dos dízimos. Então, olha só, irmãos, vamos entendendo aqui para não passar batido. Então, vamos lá. Aqui Deus falou, quando você acabar de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro. Terceiro quer dizer 1, 2, 3. 3 anos, né, irmãos? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, o que acontece, queridos? Aqui a Bíblia está dizendo que quando acabar de separar a tua colheita nos dízimos, no ano terceiro, então quer dizer que no primeiro ano a pessoa, ela plantava, ela colhia, deixava guardada. No segundo ano, ela colhia os dízimos da colheita dela, ela deixava guardada. E no terceiro ano, ela também colhia e deixava guardada. Mas, quando acabares no terceiro ano, como nós lemos aqui, então no terceiro ano, que é o dos dízimos, ou seja, o ano dos dízimos, então vamos lá. A pessoa plantava 1, 2, 3, e no terceiro ano, depois que ela juntava aquilo tudo, até então ela não fazia nada, mas no terceiro ano, depois de 3 anos, colhendo e separando, o que ela fazia então? Então veja bem, irmãos, tinha um tempo para os dízimos, tinha um tempo para poder trabalhar, fazer alguma coisa com esses dízimos, que era depois de 3 anos, no terceiro ano, irmãos. Então não é todo mês, não é toda semana, não é todo dia, não é a cada 1 ano, não é a cada 2 anos, é a cada 3 anos. Entenda, nós estamos lendo na palavra de Deus, tá, irmãos? Palavra de Deus, vamos lá. Então, os dízimos eles só poderiam ser trabalhados no terceiro ano. Então vamos lá, no terceiro ano. Então, os dará, Deus aqui falando para o dizimista, aquele que colheu no terceiro ano, amém, queridos? Depois de terceiro ano, então, depois que ela juntou todos os dízimos, os dará ao levita. Irmãos, vamos aqui por partes, tá? Ao levita. Por que ao levita, queridos? Os levitas, o que acontece? Foi uma tribo que eles não tiveram herança. Quando Josué, porque Moisés não entrou na terra prometida, né, irmãos? Mas então Moisés morreu, Deus levantou Josué para liderar o povo para então entrar na terra prometida. Então quando nós lemos lá, queridos, que quando Josué ele entrou na terra prometida, depois que ele venceu os inimigos, chegou o momento de repartir a terra para as 12 tribos de Israel. Amém, queridos? Só que o que acontece? A palavra diz que os levitas, essa tribo aqui, os levitas, eles não tiveram herança na repartição da terra, porque Deus separou essa tribo para ministrar no templo, dentro do tabernáculo, onde ficava a arca da aliança. Então a tribo de Levi, eles não trabalhavam como as outras tribos, eles não plantavam, eles não colhiam, eles não negociavam, não. Essa tribo foi separada justamente só para trabalhar no serviço do templo. Ou seja, se os levitas não trabalhavam, isso quer dizer, irmãos, que eles não tinham bens, não tinham patrimônios, eles não ganhavam, como a gente pode dizer, a prata, que era a moeda corrente na época, como a gente vai ler aqui, que já existia o dinheiro, a prata, a moeda corrente na época. Então eles não precisavam da prata, do dinheiro corrente, e também não precisavam de patrimônios, eles não precisaram ali de ter uma parte de terra na hora da repartição, porque eles foram separados especificamente para trabalhar no tabernáculo, no serviço do Senhor. Eram eles que sacrificavam os animais quando o povo trazia para sacrificar o animal para o perdão de pecado daquela pessoa. Eram os levitas que faziam, eram os levitas que cuidavam do templo, eram os levitas que eram encarregados de cuidar da arca da aliança do Senhor, que estava lá no Santo do Santo, dentro do templo, onde somente o sacerdote, que era da tribo de Levi, tinha autorização para entrar e fazer expiação pelo pecado do povo, intermediar entre Deus e o povo. Então esse era o papel dos levitas, amém, irmãos? Então eles não tiveram herança nenhuma como as outras 11 tribos tiveram, mas eles só trabalhavam no serviço do Senhor. Então o que acontece, queridos? As outras 11 tribos, em contrapartida, tudo que eles plantavam, que eles trabalhavam, eles tinham uma vida normal, eles plantavam, eles colhiam, eles construíam. Então,
de tudo o que eles plantavam, depois de 3 anos, eles tinham que pegar essa colheita e levar para os levitas, porque os levitas não precisavam de dinheiro, de bens, mas eles precisavam comer, porque eles trabalhavam no templo. Então as outras 11 tribos sustentavam os levitas, justamente para que eles vivessem especificamente para o serviço do Senhor, cuidando do tabernáculo e da arca da aliança, que ainda existia naquele tempo. Amém, irmãos? Então, por isso que os levitas, eles recebiam os dízimos das outras 11 tribos, porque eles não trabalhavam, não precisavam de dinheiro, mas precisavam comer. E por isso que todo o que as outras 11 tribos, o que eles plantavam da colheita deles, depois de 3 anos, eles tinham que levar para o sustento dos levitas. Amém, queridos? Então, por isso que diz aqui, Deus falando aqui para o dizimista, que depois de 3 anos que eles colhessem tudo que eles plantaram, eles tinham que pegar a 10ª parte, que era o dízimo, né? Dízimo quer dizer 10ª parte, e levar para, e os dará aqui, ó, então os dará ao levita, tá? Ao estrangeiro, irmãos, também fala aqui que o dizimista tinha que dar o dízimo para os levitas, daquele dízimo que eles guardaram durante 3 anos, eles tinham que dar para os levitas, dar ao estrangeiro. Então o dizimista tinha que dar para o estrangeiro. Por quê, irmãos? Deus instituiu também que no dízimo o povo tinha que dar desse dízimo também para os levitas e separar uma parte para dar para os estrangeiros. Por quê? Porque Israel, irmãos, lembra que Moisés libertou eles do Egito? Então durante 400 anos Israel teve em terras estrangeiras. Israel, ele teve ali morando de favor, ele cresceu, aliás, se multiplicou de favor no Egito. Lembra quando Jacó e seus filhos foram para a terra do Egito, que naquele tempo José era governador do Egito, então permitiu com que eles ficassem no Egito sob a autorização do faraó no tempo de José, que permitiu com que Israel ficasse ali, Israel e seus filhos, que eram as 12 tribos. Então, durante 400 anos, os israelitas, eles moraram de favor no Egito. Então agora, depois que Moisés libertou o povo de Israel, e junto com o povo de Israel vieram muitos egípcios, irmãos, e que agora estavam no meio do povo ali, de favor, no meio do povo. Então, Deus foi justo, quando Deus falou, ó, dará ao estrangeiro, que era justamente esses egípcios que agora estavam no meio do povo de Israel, que também saíram lá, que foram libertos quando Moisés libertou os israelitas lá da mão de Faraó, que agora estavam morando junto com os israelitas de favor no meio do povo de Israel. Os israelitas também tinham que sustentar esse povo, irmãos, como eles foram também beneficiados pelos egípcios quando eles ficaram escravos lá na terra do Egito, entende, irmãos? Então Deus foi justo. Então desse dízimo que eles escolhiam, eles tinham que dar aos levitas, tinham que dar a esses estrangeiros, que eram os egípcios, que estavam agora no meio deles de favor, né? Porque Deus reconheceu que eles também agora tinham que sustentar os estrangeiros como eles foram sustentados lá no Egito. E continuando aqui, diz aqui, irmãos, ó, ao órfão e à viúva. Tá vendo, irmãos? Então o dizimista tinha que dar desse dízimo uma parte para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos. Os órfãos, irmãos, eram aquelas crianças que perdiam seus pais na guerra, né? Aqueles meninos israelitas que perdiam seus pais na guerra. Então o povo tinha que, por obrigação, também sustentar essas crianças, dar apoio a essas crianças, dar cobertura para essas crianças, dar o sustento para essas crianças, que eram os órfãos. E as viúvas, que também perdiam seus maridos na guerra, né? Porque naquele tempo o homem era o provedor, o homem trabalhava, então a mulher ficava em casa. E quando ela perdia o marido, como ela ia se sustentar? Então por isso que Deus decidiu também para que toda a nação, também dos dízimos, ajudassem a viúva. Então, irmãos, nós lemos até aqui que o dízimo, queridos, depois de 3 anos de colheita, o dizimista tinha que dar uma parte para os levitas, uma parte para os estrangeiros, uma parte para as viúvas e uma parte também para os órfãos, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Tá vendo, irmãos? Então, queridos, a gente vê que Deus, naquele tempo, ele separou o dízimo com propósito. Com propósito, irmãos. Para o sustento dos levitas, que não precisavam de dinheiro, que não trabalhavam, mas precisavam comer. Para os estrangeiros que estavam no meio deles ali agora, Deus fazendo justiça, né? Como eles foram estrangeiros na terra do Egito, agora eles tinham que abençoar também os estrangeiros que estavam entre eles. Que os dizimistas tinham que ajudar os órfãos
sustentar os órfãos e as viúvas. Olha só, irmãos, o propósito do dízimo. Entende, queridos? Como Deus, por que Deus instituiu o dízimo, irmãos? Que é diferente do que nós vemos hoje, que na verdade, se a gente for realmente comparar com o dízimo bíblico, não é dízimo, meus irmãos. Não é dízimo. Você vê que está tudo diferente. Hoje se pede para levar a cada 30 dias, né? Muitos lugares, instituições, pede para que as pessoas levem a cada 30 dias, que é justamente o mês onde a pessoa recebe ali o salário dela depois de 30 dias trabalhado, né? Você vê que não era assim que era praticado. E a pessoa tem que entregar, segundo eles, esses dízimos para a instituição, para o líder da instituição. E não é como está aqui, irmãos. Porque o dizimista aqui ele dava para os levitas, que era uma tribo que ministrava no templo. E hoje não existe mais templo, consequentemente não existe mais levitas. Ou seja, essa prática então ela foi válida até o ano 70, enquanto existia templo. Amém, irmãos? Mas o que acontece? Como nós vemos aí fora, como muitos lugares eles pregam, chamam de dízimo, e pregam dessa maneira, que a cada 30 dias a pessoa receber ali, ela tem que entregar o dízimo dela. E tem lugares que ainda vai mais além, irmãos, que é de tudo que a pessoa pegar. Então se a pessoa ganhou 10 reais, tira 10ª parte e entrega. Se a pessoa pegou 100 reais, pega a 10ª parte, que é o dízimo, que eles chamam de dízimo, né, que é diferente do que está aqui, entrega. Ou seja, passa a ser todo dia. E na verdade está totalmente diferente, irmãos, quando a Bíblia fala que era a cada 3 anos e da colheita, irmãos. E aí, talvez venha a pergunta, talvez você fale assim, pregador, mas naquele tempo Deus instituiu o dízimo da colheita porque não existia moeda corrente. Será, irmãos? Será que não existia? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Olha só, queridos. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria de pedir para que você abrisse. Você pode abrir agora também, se você não puder, você abre depois acompanhando o vídeo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 14. O que aconteceu aqui, irmãos? Eu estou voltando aqui no tempo de Abraão. Abraão viveu 400, ou seja, quase 500 anos antes de Moisés. Por quê? Porque depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, e de Jacó os filhos dele foram para o Egito e ficaram 400 anos no Egito. Então quer dizer que Abraão é quase 500 anos antes de Moisés. Então, será que no tempo de Abraão já existia o dinheiro? A moeda, a prata, será que já se fazia negócio com o dinheiro? Vamos ver, irmãos. Olha só, queridos, o título está escrito aqui, ó. Veja bem, 23, versículo 14. Mas o título está escrito aqui, a morte de Sara. Por que a morte de Sara? Porque aqui, irmãos, a Sara, a mulher de Abraão, ela havia morrido. Então Abraão tinha que sepultar Sara. Ele não ia jogá-la em qualquer lugar, em qualquer vale, em qualquer buraco. Ele tinha que dar um sepultamento digno para ela. Então o que acontece? Nesse tempo, Abraão, ele tinha um rapaz, nessa época, chamado Efrom. E esse rapaz era dono de várias terras. E nessas terras desse rapaz chamado Efrom, ele tinha sepulcros construídos. Então Abraão, irmãos, foi falar com ele para que ele negociasse com ele uma dessas terras, para que ele então, do sepulcro que ele tinha nessas terras construído, para que ele viesse a sepultar a Sara, sua esposa que tinha morrido. E olha só, irmãos, quando Abraão falou com Efrom, olha só, acompanha comigo aí, respondeu-lhe Efrom, que era esse rapaz que tinha essas terras para vender e que tinha esses sepulcros construídos. Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. O que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Viu aqui, irmãos? Então, quando Abraão foi falar com Efrom, Efrom falou para ele, meu senhor, o meu terreno vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre eu e você? Compra de mim e sepulta ali a tua morta. Olha só, irmãos, então já existia a prata, o dinheiro na época, a moeda corrente que se fazia negócio, queridos. E olha só o que diz aqui na sequência. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que lhe falara diante dos filhos de Éden, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Irmãos, então quer dizer que quase 500 anos antes
do dízimo ser instituído, já existia a moeda corrente, que era a prata. Porque Abraão comprou aqueles terrenos com 400 ciclos de prata da mão de Efron, onde ele pôde então sepultar a sua esposa Sara. Então quer dizer que já existia, meus irmãos, a moeda corrente. Então nós vemos que se o dízimo fosse para ser dinheiro, moeda corrente, tinha sido porque já existia, irmãos. Entende agora? Você consegue fazer a ligação por que Deus ele fez a aplicação dos dízimos justamente para a colheita, para o alimento, porque os levitas não precisavam de dinheiro, eles não trabalhavam, mas eles precisavam comer, queridos. E por isso que Deus instituiu que fosse da colheita, para que os levitas comessem, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Se o estrangeiro quisesse ter dinheiro, ele teria que trabalhar. Mas a comida era garantida, porque os israelitas tinham que pelo menos matar a fome dele, para que ele não morresse de fome. Então o dinheiro já existia, irmãos, mas Deus instituiu o dízimo com a aplicação em colheita justamente para isso, irmãos, para sustentar os levitas que ministravam no templo, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Então o dízimo, queridos, nunca foi dinheiro, porque o dinheiro, como nós vimos aqui, ele já existia. Abraão comprou terreno com sepulcros e sepultou a Sara com 400 ciclos de prata, 500 anos antes do dízimo ser instituído na lei de Moisés. Então o dinheiro já existia. Amém, queridos? A aplicação do dízimo não é para dinheiro, como se falam hoje, como se ensinam hoje por aí, mas era para alimento específico para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. E olha só, irmãos, na sequência diz assim, dirás perante, depois, olha só, depois que o dizimista fizesse tudo isso, desse uma parte desse dízimo para os levitas, estrangeiro, órfão e viúva, eles tinham que eles tinham que se apresentar perante a Deus, se confessando perante a Deus, como diz aqui, no versículo 13. Olha só, irmãos, dirás perante o Senhor, seu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos. Era um mandamento, irmãos, era uma lei. Era uma lei, o dízimo era um mandamento, era uma lei, que me tens ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então essa era a confissão que a pessoa, quando dava o dízimo, ela tinha que fazer. Entende, irmãos, queridos? Então nós vimos aqui que o dízimo, irmãos, ele foi instituído especificamente para um propósito: sustentar os levitas com alimentos, órfãos e viúvas e estrangeiro. E isso, irmãos, era um mandamento, era uma lei. Era uma lei, queridos. Então, o que acontece, irmãos? Quando a gente ouve falar nos dias de hoje, dízimo, quando eles ensinam as pessoas que elas têm que dar o dízimo, irmãos, nós conseguimos perceber, irmãos, de certa forma a malícia. Por quê? Porque como o dízimo era uma lei, era um mandamento, então quando algum lugar ou instituição ou um líder de uma instituição dessa fala para as pessoas, usa o nome dízimo, é como se ele tivesse, irmãos, decretando para que essa pessoa ela viesse a cumprir uma lei. É como se ele amarrasse essa pessoa em um mandamento, em uma lei. Entende, irmãos? Porque o dízimo, ele nos evoca a lei, a ordenança, ao mandamento. E por isso, irmãos, muitos lugares usam o nome dízimo, que é justamente para amarrar a pessoa em algo que foi lei e mandamento. Então a pessoa se vê obrigada a fazer aquilo, mas que na verdade, irmãos, foi para aquele tempo, foi para os levitas, que não existe mais, porque já não existe mais templo com casa de Deus para se ministrar, aonde se fazia sacrifícios de animais para perdão do pecado das pessoas, aonde existiam os sacerdotes levitas que eram intermediário entre Deus e o povo. Isso, irmãos, acabou em 70, quando o último templo, o segundo templo erguido pelos judeus, ele foi destruído. Então ali também acabou-se, irmãos, a ordenança dos dízimos. Mas por que eles usam o nome dízimo? Justamente para prender as pessoas em algo que era lei. Então as pessoas se veem obrigadas a levar o dízimo, que na verdade não é, irmãos. Sabe por quê?
Porque nós lemos aqui que o que se faz hoje com o que se chama dízimo é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, o que era o dízimo no tempo, que era a cada 3 anos e de alimentos. E não era dinheiro, embora já existisse dinheiro na época, irmãos. Então nós vemos que o que fazem hoje, irmãos, ensinando as pessoas a trazerem o dízimo, na verdade, irmãos, isso é errado perante a Deus, isso é antibíblico. Não existe respaldo na Bíblia hoje para se praticar o dízimo, e nem se a pessoa quisesse, queridos, ela teria como praticar, porque não tem mais levita ministrando em templo. O templo já não existe mais, irmãos, já não existe mais. Aí sabe o que nos leva a pensar, queridos? Se realmente esses lugares que ainda apregoam o dízimo, que na verdade é um envelope que a pessoa coloca no dinheiro, ele chama aquilo de dízimo, mas se ele quisesse praticar conforme estava na Bíblia, então essa pessoa teria que dar uma parte para o líder daquela instituição, e desse mesmo dízimo ela teria que ajudar o órfão, um menino de rua que está aí, que perdeu os pais, que está abandonado, uma viúva que perdeu seu marido, que hoje é viúva, que depende do governo, ou que não tem fonte de renda, que tem que se virar, que tem que trabalhar, que tem que se humilhar para os outros para poder pelo menos comer. O dizimista tinha que ajudar essa viúva e tinha que ajudar também um estrangeiro, irmãos. Alguém que veio de outro país, que está perdido aqui no Brasil, e teria que ajudar. Se fosse para praticar exatamente como está aqui, o dizimista tinha que fazer isso. De repente, meu irmão, minha irmã, você está me ouvindo, você é um dizimista, se fosse para você praticar realmente o dízimo bíblico, você teria que fazer isso. Da 10ª parte que você tira do teu salário, você teria que dar um pouco para o teu líder na instituição onde você frequenta, você teria que ajudar um órfão, uma viúva e um estrangeiro. Se você tivesse que praticar como está na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Mas será que eles iam aceitar dividir o dízimo, irmão? Será que quando você entregasse o teu dízimo lá para o líder da instituição ou para a instituição, eles iam aceitar você dividir? Não, irmão, mas aí ia estar contra a palavra de Deus, está contra a palavra de Deus, que não é assim que a Bíblia ensina. Amém, queridos? Então é importante você, meu irmão, minha irmã, entender, saber o que Deus falou, não o que a tua instituição, que de repente você frequenta, ou como você ouviu, ou como você aprendeu, te ensina. Mas você tem que ver o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus, como está escrito aí na tua Bíblia, em Deuteronômio 26, capítulo 12, ensina que era a cada 3 anos e tinha que dividir esse dízimo para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Ou seja, irmãos, então para finalizar, traduzindo, queridos, isso que chamam de dízimo, na verdade não é o dízimo bíblico, não é dízimo. Não se tem mais como praticar o dízimo como nesse tempo, hoje, já que não existe mais templo e nem levitas, mas isso na verdade é só um dinheiro que você coloca no envelope e entrega na instituição que te ensina que isso é dízimo e que te prende porque é uma lei, para que você se sinta obrigado, mas que na verdade é até antibíblico. Amém, queridos? E eu te aconselho, se você realmente quiser conversar isso de repente na tua instituição com o líder daquele local, pegue a Bíblia, abra em Deuteronômio 26 e mostre para ele. E aí você também mostra que na época já existia dinheiro, por que Deus não pediu dinheiro? Mas por que Deus pediu alimento? E foi como eu te expliquei, porque o dízimo era um propósito, uma aplicação para alimentos, para sustentar levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, e não dinheiro, embora já existisse a prata, a moeda corrente no tempo. Amém, queridos irmãos? Então nós deixamos Deus falar através da palavra dele. Veja que eu li a palavra do Senhor. Tá, irmãos? Não consultei obra literária de nenhuma instituição, de ninguém que criou um livro e teceu ali a sua opinião. Não. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Aqui é boca de Deus. Deus falou, está falado. Amém, irmãos? E nós vimos que hoje já não existe mais o dízimo, já não se pratica mais o dízimo como na Bíblia. E isso que pedem, que chamam de dízimo, na verdade, irmãos, é um dinheiro que você põe no envelope e entrega lá de forma erroneamente que ele te ensinou e que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, fique com o que está na Bíblia, com a palavra de Deus, porque ela te resguarda, ela te respalda e nela você tem todo o direito de seguir ela, porque é o próprio Deus falando.
Amém, queridos? Então nós vimos que hoje não se pratica mais o dízimo como no templo da Bíblia, quando o dízimo original, oficial, foi criado e instituído por Deus lá para Moisés, para que ele então ensinasse isso para os israelitas naquele tempo. Amém, queridos? Irmãos, eu gostaria nesse momento de fazer oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pelo entendimento que Ele deu da sua palavra, queridos, e que essa palavra entre no teu coração, que ela dirija a tua vida, e deixe que Deus dirija a tua vida. Deixe que a palavra de Deus, e não mais ninguém, dirija a tua vida. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais este momento de comunhão e de culto na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Ó Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque lemos a tua palavra. Nós estamos seguros do que estamos falando, porque nós estamos lendo a tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, meu Deus, nós estamos no caminho certo. Nós estamos bem, estamos calçados e respaldados, porque lemos a tua palavra, foi o Senhor que falou. Então eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, abrir o entendimento deste irmão, dessa irmã, Senhor, que o Senhor venha abençoar, e que essa irmã e esse irmão venham abrir o coração para a tua palavra, para seguir a tua palavra, Senhor, sem temor e tremor de quem quer que seja, mas que ela venha temer somente ao Senhor, meu Pai. Então nos dirija, Senhor, através da tua palavra. O que o Senhor falou na tua palavra está falado, Senhor. E não importa se é no Antigo ou Novo Testamento, é a tua palavra e nós vamos seguir, porque a tua palavra é a boca do Senhor falando conosco, é o teu conteúdo, é o conteúdo do teu coração, Senhor. É o conteúdo do teu coração, Deus, se abrindo para a gente, meu Pai. Então que prevaleça a tua vontade, a tua palavra em nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, nesse mais um momento onde nós estamos aqui, lemos a tua palavra, oramos ao Senhor neste momento de culto e louvor e adoração ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, Senhor. Eu te peço, abençoa a vida deste irmão, dessa irmã, Senhor, abrindo entendimento e dando a direção a eles da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. E se você não for inscrito, meus irmãos, se inscreva aqui, clicando aqui no botãozinho inscrever-se. Deixa um like no vídeo para que o YouTube divulgue o vídeo na plataforma, para que outras pessoas venham ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã, e que o Senhor te abençoe para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.